Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil. Esse é o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos mais uma vez estudando o tema do santuário. Santuário, caminho de Deus. Esse é o tema da nossa temporada. Estamos aqui nos estúdios da Novo Tempo com 10 amigos que vieram aí de vários estados do Brasil para esse momento de aprendizado da Palavra de Deus. E você é muito bem-vindo à nossa classe de estudos. Você sabia também que aí numa igreja adventista perto de você, você pode também aprender mais de temas da Bíblia? Eu tenho um convite para você, nos faça uma visita, vai aparecer para você aqui um site, encontreumaigreja.com.br. Nessa igreja, nesse site, você encontra uma igreja bem pertinho da sua casa, faça-nos uma visita, nós temos cultos aí no sábado, no domingo, na quarta, você vai ser muito bem recebido. E nessas igrejas, você vai encontrar uma classe de estudos como a nossa aqui, onde você vai poder conhecer um pouquinho mais da Palavra de Deus. São classes gratuitas, não se cobra nada por isso, você tem materiais didáticos que vão poder auxiliar você e assim vamos avançando no conhecimento da Palavra de Deus. Quero aproveitar e oferecer para você que está aí em casa nos assistindo, um DVD chamado Santuário Caminho de Deus. Deixa eu mostrar aqui para você. Esse DVD foi gravado lá em Israel. Ele possui 13 temas, os mesmos que estamos estudando aqui na Novo Tempo, e você tem esse presente para você. Se você quiser pedir o agora, você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. É 12981001425. Então você mande uma mensagenzinha, olha, quero o DVD. Aí vai chegar para você um link, você vai preencher aí os seus dados postais e nós vamos enviar pelos correios para a sua casa. Se você estiver navegando na internet, você pode acessar o nosso site, novotempo.com/bibliafácil. Ali você encontra também esta imagem do DVD, clica nela, vai abrir um formulário, você preenche e nós mandamos para a sua casa. No prazo de até 30 dias, você vai estar recebendo. Lembrando que você não paga nada por isso, graças ao apoio dos Anjos da Esperança, viu? Você que é Anjo da Esperança, o nosso muito obrigado. Que Deus possa abençoar grandemente sua vida enquanto você apoia o Ministério da Novo Tempo e sempre, tá bem? Hoje vamos estudar Santuário, o Caminho de Deus e o tema de hoje, o fim. Deixa eu passar aqui para você ver o fim do ministério de Cristo no Santuário Celestial. Semana passada nós estudamos a entrada de Jesus no Santuário, ou no lugar santíssimo. E hoje vamos estudar quando vai terminar essa obra de Cristo no Santíssimo. Mas antes de começarmos o estudo, aqui já estamos todos com nossas Bíblias em mãos, queremos então fazer uma oração, pedindo a Deus que nos abençoe mais uma vez nesse estudo. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por termos a Tua Palavra em nossas mãos. Nós acreditamos de que esse livro aberto é a Tua boca nos falando. E tudo que foi escrito aqui foi para nosso ensino, para nossa repreensão, para nossa correção e para nossa educação na justiça. Que nós possamos, Senhor Deus, ouvir os Teus conselhos e tomar as decisões necessárias para um dia estarmos no céu contigo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Hoje, então, vamos aprender sobre o fim do ministério de Cristo no santuário. Temos usado aqui esse texto, que é um verso-chave. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Salmo 77, verso 13. O caminho de Deus está no santuário. Vimos também que todas as cerimônias e rituais do santuário terrestre apontavam para a morte de Cristo e seu ministério no santuário celestial. Então, esta é uma frase que é importante que você saiba. Todos os rituais que aconteciam no santuário terrestre apontavam para a morte de Cristo
e para o seu ministério no santuário celestial. Cristo veio, como a profecia apontava, nasceu lá em Belém, na cidade que a profecia apontava, nasceu de uma virgem, como a profecia apontava, e aos 30 anos foi até o Rio Jordão para ser batizado, aos 33 foi crucificado no Calvário, cumpriu o papel de oferta, Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo, e agora ele começa a sua caminhada pelo santuário, entrando então no Santo, depois Santíssimo, e em algum momento ele vai sair de lá. Hoje vamos estudar sobre isso. Quando é que Jesus termina o seu ministério no Santíssimo? E quando é que ele vai sair do santuário? Pedro? Só voltando um pouquinho, gostaria de entender um pouquinho da cronologia. Aos 30 anos ele foi batizado, no ano 27. Isso. Se quando ele nasceu, começou o ano 0. Morreu no ano 34, com 33 anos. Como fica, né? Isso. Tá certo. Essa pergunta, Pedro, é muito boa porque muitas pessoas ficam com dúvidas mesmo, né? Jesus batizou no ano 27 porque a Bíblia diz que era o 15º ano de Tibério César. Lucas diz isso. E o 15º ano de Tibério César foi o ano 27. Por isso que a gente sabe que ele batizou aí. Mas ele já estava com 30 anos. E ele morre no ano 31 da era cristã com 33 anos. Por que isso então? Bom, essa história de antes de Cristo e depois de Cristo é uma invenção de um monge chamado Dionísio Exíguo, que viveu no 12º século. Então, até por volta do ano 1200, ninguém falava assim antes de Cristo e depois de Cristo. Seguia-se o calendário romano, porque Roma era um império que dominou por muito tempo. Então, o calendário básico era o ano da fundação de Roma. Então, Dionísio Exíguo chegou à seguinte conclusão: Jesus nasceu no ano 753 da fundação de Roma. Ou seja, Rômulo e Remo, lembra dos dois irmãos que por tradição aí mamaram numa loba, né? Você vai à Itália hoje, a Roma, você encontra várias imagens, né, de dois garotos mamando numa loba. Ali é uma representação de Rômulo e Remo, os fundadores da cidade de Roma. E quando Roma foi fundada, segundo esse monge, passados 753 anos, Jesus nasceu. Então, o ano 753 da fundação de Roma passou a ser chamado de o ano 0. O ano 754, o ano 1, o ano 755, o ano 2, e hoje nós estamos no ano 2020 da era cristã. É por isso que nós temos esse problema de cálculo. Por quê? Porque quando Dionísio Exíguo datou o ano 0, ele não acertou o ano exato. Aquilo que ele chamou de ano 0, Jesus já estava com 3 para 4 anos de idade. Então, de fato, Jesus nasceu foi no ano 749 ou 750 da fundação de Roma, e não no ano 753. É por isso que no ano 27 ele já está com 30 e no ano 31 ele já está com 33, porque o cálculo foi errado. Mas esse cálculo nos ajudou tremendamente, né? Porque hoje nós temos um calendário quase que unificado no mundo inteiro e estamos aí em 2020 do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Anno Domini, né? AD, Ano do Senhor. Ok? Vamos avançando então com o nosso estudo e vamos agora entender que Jesus, em algum momento, cumpriria os papéis sacerdotais e sumos sacerdotais. Nós vimos aqui em programas passados que Jesus foi assunto aos céus no ano 31. E naquele mesmo ano ele foi entronizado e no dia de Pentecostes começou a atuar como sacerdote. Tem um detalhe que eu não mencionei para vocês que é muito curioso. O sacerdote, quando ele começava a oficiar, ele começava pelo sacrifício das 9 da manhã, sacrifício matutino. Esse era o primeiro serviço que o sacerdote realizava. Você está lembrado que no dia de Pentecostes, as pessoas disseram assim:
Não são estes aí galileus que estão falando? Esse povo está embriagado. Aí Pedro diz assim, olha o que vocês estão vendo, esse povo não está embriagado, sendo esta a 3ª hora do dia. E sabe o que era a 3ª hora, alinhados? 9 da manhã. Por quê? Porque os discípulos receberam o Espírito Santo por volta das 9 da manhã. E por que eles receberam o Espírito nessa hora? Porque era a hora do sacrifício matutino. Era a hora que Jesus começou a ministrar no santuário celestial. Então, na mesma hora que ele começa lá no céu a ministrar no santuário, ele dá o Espírito. E o Espírito Santo foi derramado aos discípulos. E a partir daí começou a dispensação do Espírito Santo. Então, Jesus começou isso no Pentecostes do ano 31. Vimos semana passada que no dia 22 de outubro de 1844, com base na profecia de Daniel 8,14, ele começaria o juízo, ou seja, ele então começou a atuar como sumo sacerdote no dia 22 de outubro de 1844. E hoje vamos estudar quando é que ele vai sair do santuário, quando é que ele vai terminar essa obra. Quando Jesus começou o juízo, lá em 1844, aqui na terra começou a pregação das mensagens angélicas de Apocalipse 14. E a primeira mensagem diz assim, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Esta mensagem de Apocalipse 14, 6 e 7 foi espalhada pelo mundo. O juízo começou e as pessoas daquela época passaram por aquilo que nós chamamos de o segundo grande reavivamento na história do cristianismo. E é então o juízo, que começou lá em 22 de outubro de 1844, pode ser dividido na Bíblia em 3 fases. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a primeira fase, porque esta fase é a fase que Jesus está hoje realizando, ao findar da qual ele vai sair do santuário. Aí nos próximos programas nós vamos estudar a segunda fase do juízo e depois a terceira fase do juízo. Então hoje nós vamos estudar a primeira fase. Por quê? Porque é na primeira fase que todos os casos da humanidade são decididos. A segunda e a terceira fase não decide salvação. É apenas a aplicação de sentença, como nós vamos ver depois. Mas é na primeira fase que todos os casos são definidos. Então, vamos olhar agora para Daniel capítulo 7. Abra sua Bíblia comigo, você que também nos acompanha em casa. Daniel no capítulo 7. Olha aí o que diz o profeta para nós hoje. Está na página 594. 594. Daniel, capítulo 7. Leiamos os versos 9 e 10. Assim diz o texto: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Verso 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Você percebeu aqui uma cena de juízo? O trono de Deus foi visto. O ancião de dia se assentou no trono. Abriram-se os livros. O juízo começou. Que livros foram esses abertos? Livros de registro. A Bíblia fala sobre eles. A Bíblia fala sobre o livro da vida, que é onde está o nome das pessoas que um dia aceitam a Jesus como Salvador. A Bíblia fala sobre os livros de registro.
A Bíblia fala sobre um livro de memorial de Deus. São livros que existem nos céus. Para quê? Para escrever a ação dos seres humanos. Olha o que disse o próprio Jesus Cristo, Mateus 12, 36 e 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Espera aí. Se o dia do juízo vai analisar cada palavra que eu pronuncio, isso tem que estar registrado. E está registrado nos livros de registro. Então, Daniel 7, 9, 2. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Esta cena teve lugar quando? 22 de outubro de 1844. Jesus foi para o Santíssimo começar a obra de juízo. E quando ele começa a obra de juízo, os livros são abertos. E todo mundo vai ser julgado pelaquilo que proferiu, pelas obras que praticou, por aquilo que fez. Então, a primeira fase do juízo, ela começa no dia 22 de outubro de 1844. É por isso que a palavra de Deus em Eclesiastes 12 diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é, ou seja, resumindo tudo nesse planeta, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então nós vamos ser julgados pelas palavras e pelas obras, até as que estão escondidas. Então, qualquer obra que nós praticamos, seja boa ou má, ela é registrada nos livros dos céus. E por que é registrada? Para o dia do juízo. Então, quando chegou Jesus no Santíssimo, os livros começaram a ser abertos. Os nomes começaram a ser analisados. O nosso nome? Não, nós não havíamos nem nascido ainda. Isso foi há mais de 170 anos no passado. Só que o juízo está em andamento. E hoje o juízo está acontecendo. Em 2020, o juízo está em pleno andamento. E o nosso nome pode estar sendo passado. E o que está sendo analisado? As coisas que nós praticamos, que nós falamos. E qual vai ser a norma? Qual é o critério que Deus vai usar para avaliar cada um? A lei. Olha o que diz Salomão. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever do homem. Olha o que escreveu Tiago. A lei de Deus será a norma do juízo. Olha o que disse Tiago. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser, o quê? Julgados pela lei da liberdade. Como Tiago chama a lei de Deus? Lei da liberdade. E ele aqui até mencionou 2 mandamentos. Então, qual será a norma de Deus no juízo? A lei de Deus. Sim, Muriel? Você disse que o nosso nome não foi passado quando começou porque não tínhamos nascido. Sim, começou a ser julgado desde o primeiro ser humano sobre a terra, né? Então vamos pensar lá, Adão, sua família, começou lá os nomes, né? Sim. E foram vindo, passando, tudo mais. E no fim, e quando vai chegar um tempo que não, então não vai nascer mais pessoas para até findar tudo e conseguir atingir a todos o julgamento? Eu penso que sim. Porque eu escuto muitas pessoas falando, antigos falando, que diz que enquanto tiver crianças de 7 anos, até 7 anos, diz que o fim do mundo não tem, diz que não tem o juízo no final, né? Isso. Acontece que esse não é um problema para Deus. Porque, por exemplo, hoje você tem crianças que nascem
e morrem com poucos dias de vida. Como Deus julga essa criança? Então eu vou dizer para você o meu pensamento particular. Eu acredito, com base na misericórdia divina, que qualquer criança que morra sem ter chegado, atingido a etapa da maturação, da compreensão de quem ela era, para mim Deus salva essa criança. Porque se Deus condenar essa criança, Ele vai condenar com base em quê? Uma vez que ela não tinha ainda a condição de fazer escolhas. O mesmo acontece com pessoas especiais, que nascem com algum problema ou adquirem e não têm a capacidade do raciocínio, não têm condições de fazer escolhas. Na minha visão pessoal, Deus, na sua grande misericórdia, salvará a todos. Então não importa se no tempo final tenham nascido crianças, porque essas crianças são inocentes. E Jesus não falou que não deveria impedir as crianças de ir até Ele, porque dos pequeninos é o reino dos céus? Então não é problema se nascerem ou não. Então é aí, depois que acontecer todo esse juízo, é que acontece o arrebatamento? Que já Qual o foi... arrebatamento? Essa é uma boa pergunta. É. Que arrebatamento? Hoje se fala no arrebatamento da igreja, no arrebatamento secreto, mas isso não é bíblico. Algumas pessoas querem fundamentar isso num texto de Mateus, onde Jesus diz assim: estarão duas mulheres no campo, uma será tomada, a outra deixada. Estarão dois juntos, um será tomado e o outro deixado. O que quer dizer Jesus com essas palavras? Ele quer dizer que você pode estar junto com alguém, você ser salvo e o outro não. Você pode estar dentro da sua casa com seu esposo, você ser salvo e ele não. Ou ele ser salvo e você não. Esse é o sentido do texto. Mas não existe na Bíblia uma doutrina de que as pessoas serão arrebatadas e levadas para os céus. O que existe na Bíblia é que Jesus vai voltar para buscar os salvos. Mas espera aí, se Jesus vai voltar para buscar os salvos, e se as pessoas já foram arrebatadas, quem ele vai buscar? Não faz sentido. Dá uma olhadinha comigo em Apocalipse, e se você, por gentileza, leia esse texto para mim. Apocalipse, Miriel, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, leia para mim o versículo 12. Página 841. Vinte e dois, verso 12. Leia para mim no microfone, por gentileza. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O que é que está dizendo Cristo? Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, a recompensa, que tenho para retribuir a cada um segundo suas obras. Quando é que o galardão vai ser entregue? Na volta dele. Então, como é que existe essa história de que o crente vai ser arrebatado? Ele não vai ser arrebatado. Porque quando Jesus voltar, os salvos estarão aqui. Eu vou explicar que os salvos ainda passarão pela angústia de Jacó. Os ímpios estarão aqui, eles vão fugir, pedir aos montes e aos rochedos que caiam sobre eles e os matem, para fugir da glória do Cristo que volta. Então, infelizmente, a doutrina do arrebatamento secreto se espalhou pelo cristianismo, mas você não tem um fundamento bíblico para ela. Ninguém vai ser arrebatado. A única vez que essa palavra aparece, ela aparece usada por Paulo. E se você olhar o que Paulo diz, pode acompanhar comigo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, olha o que Paulo diz aí. Capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, olha para o versículo 16. Deixa eu localizar aqui, 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 16.
Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Quem? Os mortos que ressuscitaram, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, a palavra arrebatado na Bíblia, que Paulo usa aqui, é o seguinte: quando Jesus descer do céu, ele vai pegar os salvos e vai levar para os céus. Eles serão arrebatados, serão levados para os céus. Não tem nada de secreto nisso. Ele voltou, ele está nas nuvens. Os anjos vieram, os mortos ressuscitaram. Os mortos salvos vão se unir aos vivos e todos serão levados para os céus para encontrar Jesus nas nuvens. O que é que tem de secreto nisso? Então, arrebatamento secreto é uma grande mentira que se ensina hoje dentro das igrejas. E você que está me assistindo em casa, preste atenção no que eu estou dizendo. Arrebatamento secreto é uma grande mentira que se ensina hoje dentro da igreja. Eles estão bagunçando a escatologia bíblica. Ninguém vai ser arrebatado. Nós estamos aqui até que Jesus volte. E eu acabei de ler 2 textos que provam isso. Podia ler muito mais para dizer para você que a recompensa só será dada na volta de Cristo. E ninguém vai desaparecer dessa terra como estão ensinando por aí. Nós vamos para o intervalo e quando voltarmos temos aqui mais perguntas e vamos entender quando é que Jesus vai deixar o santuário celestial. Não saia daí, já eu volto. Já se perguntou como era o dia a dia do povo de Israel? Já imaginou como era o templo e como isso afetava sua rotina? Agora você vai poder descobrir com o pastor Arilton Oliveira no estudo bíblico Santuário, o Caminho de Deus, gravado diretamente de Israel. Peça grátis no telefone 0 operadora 12 21 27 31 21 ou no site biblia.com.br. Já se perguntou como era o dia a dia do povo de Israel? Já imaginou como era o templo e como isso afetava sua rotina? Agora você vai poder descobrir com o pastor Arilton Oliveira no estudo bíblico Santuário, o Caminho de Deus, gravado diretamente de Israel. Peça grátis no telefone 0 operadora 12 21 27 31 21 ou no site biblia.com.br. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre o fim do ministério de Cristo no santuário celestial. Você já percebeu quantos textos nós lemos da Bíblia falando a respeito do santuário, da obra de Cristo no santuário, no juízo que Ele está realizando no santuário? E olha, o juízo é a nosso favor. Fica tranquilo, esta é a boa nova do Evangelho. Você não precisa temer. Se você tem Cristo como seu advogado, as coisas estão caminhando muito bem. Agora, se Ele não é teu advogado, aí você precisa tomar decisões na sua vida, porque só quem Ele defender, só quem Ele advogar, é que vai ser salvo finalmente. Mas hoje eu e você podemos buscar esse advogado. Terminamos o primeiro bloco falando, alertando você de que não existe arrebatamento secreto. As pessoas estão usando 1, 2 textos da Bíblia para tentar fundamentar uma doutrina que não é bíblica. E você tem aí vários textos da Bíblia, dezenas de textos, falando que Jesus vai voltar e então a recompensa será dada. Ninguém vai ser arrebatado antes disso. Mas você vai entender daqui para frente no Bíblia Fácil, então o que vai acontecer com a gente? Se não há arrebatamento secreto, o que há? Você vai entender isso. Não perca o programa, acompanhe aí. E quando terminamos o primeiro bloco, eu tinha aqui a minha amiga com uma pergunta para fazer. Pois não, minha amiga Tânia. Os livros, eles são físicos no céu? E quem os registra? Boa pergunta, né? A Bíblia fala em livros. Por que fala em livros? Porque nos tempos da Bíblia era o que eles tinham, né? Eles escreviam em pergaminhos, em papiros, depois tinha lá os rolos,
Então a Bíblia fala muito em rolo também, né? Os rolos, livros. Mas o que há de fato no céu? Um computador? Não sei. Certamente é uma coisa que tem a capacidade de armazenar todas as informações de fácil acesso. E eu não sei se é um livro, se é um computador, mas é a linguagem que a Bíblia usa para dizer que há um registro. Agora, como isso é registrado? Nós não sabemos. A Bíblia usa a expressão livros, né? Mas imagine você o tamanho dessa biblioteca com um livro para cada pessoa, para cada habitante da terra. Então, nós não sabemos ao certo qual é o sistema, mas é um sistema de registro, onde tudo é registrado e nada vai falhar no dia do juízo. Então, vimos até agora que os 10 mandamentos será a norma do juízo. Agora você entende por que existe um grande ataque à lei de Deus? Porque o diabo está por detrás de um ataque à lei de Deus. Porque se ele ataca a lei de Deus, e se as pessoas acham que a lei de Deus não tem mais valor, não está mais em vigência, o que é que sobra para o juízo? As pessoas estarão completamente despreparadas. Então a lei de Deus, meu amigo, minha amiga, ela está em vigência. A lei de Deus é a base do seu governo. A lei de Deus é santa e eterna como o próprio Deus. E esta lei, ela vai ser usada no dia do juízo. Então você tem que abrir a sua Bíblia em em Êxodo 20, versos 3 a 17, e olhar com muito cuidado para esses 10 mandamentos, porque serão por eles que nós seremos julgados. Avançando em nosso estudo. No dia 22 de outubro de 1844, Jesus entrou no Santíssimo. Começou sua obra sumo sacerdotal. Começou a purificação do santuário. Começou o juízo. Agora, quando é que esse juízo vai terminar? Quando ele terminar, o que vai acontecer? E quando isso vai ser? Bom, a notícia que eu tenho para dar para vocês é que nós não sabemos quando isso vai terminar. A Bíblia não diz para nós quando vai terminar, que data vai terminar, quanto tempo ele ficaria ali. Mas a Bíblia diz o que vai acontecer quando terminar. É como a volta de Cristo. Eu não sei quando ela será, mas eu sei como será. Então, o dia que o juízo vai terminar, eu não sei quando, mas eu sei como vai ser. E como vai terminar essa primeira fase do juízo? Ela vai terminar com o fechamento da porta da graça. Pastor, o fechamento da porta da graça, o que é isso? Essa expressão não está na Bíblia. Você não encontra essa expressão, fechamento da porta da graça. Mas esse conceito é totalmente bíblico. Por exemplo, está lembrado da parábola das 10 virgens? 5 nécias e 5 prudentes? 5 tinham azeite e 5 não tinham. E aí, quando o noivo se aproximou, elas acordaram, estavam sem azeite, saíram para comprar, e quando elas voltaram, a Bíblia diz que a porta estava fechada. Ou seja, quem não tinha o azeite quando o noivo chegou, não entrou para a festa. O que essa parábola ensina? O azeite é símbolo do Espírito. Então, quem não tiver o Espírito Santo na volta de Cristo, nesse momento, quando a porta se fecha, até antes da volta dele, né? Quando a porta se fechar, quem não tiver batizado no Espírito, quem não tiver cheio do Espírito, vai ficar de fora. Então, Jesus disse, a porta se fechou, as 5 ficaram lá fora e se perderam. Então, você percebe que há um momento aqui que a porta se fecha, nós chamamos isso de porta da graça, porta da oportunidade, porta da salvação. Então, por enquanto é possível entrar por ela, mas quando Jesus terminar o juízo, a porta vai se fechar. E o que vai acontecer quando essa porta se fechar? Por que é que essa porta se fecha? Você está em Daniel ainda? Vá para o capítulo 12 agora. Olha Daniel capítulo 12. Daniel descreve o momento em que Jesus deixa o santuário e a porta da graça se fecha.
Olha o que diz o profeta Daniel no capítulo 12, versículo 1. Daniel 12, 1, página 598. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Que livro é esse aqui? Livro da vida. Quem tiver o nome no livro da vida, está salvo. Mas olha o que diz o início do verso. Nesse tempo se levantará Miguel. Quem é Miguel? Cristo. É um título de Cristo. No capítulo 7 de Daniel, ele se assentou e os livros foram abertos. Capítulo 7, nós lemos isso, né? Versos 9 e 10. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. No capítulo 7, Jesus entra no Santíssimo e se assenta. No capítulo 12, ele se levanta. E por que ele se levanta? Porque acabou o juízo. E quando ele sai do santuário, começa o quê? O tempo de angústia. Que tempo de angústia é esse que começa quando Jesus deixa o santuário? Nós vamos entender. Um outro verso que fala sobre a saída de Jesus do santuário é Apocalipse 22, 11. O que é que vai acontecer quando se fechar a porta da graça? É porque Jesus saiu do santuário. E João escreveu assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Ou seja, quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Quando Jesus deixar o santuário, é porque todos os casos foram julgados. É porque todo ser humano teve o veredicto, ou salvo ou condenado. Então vai agora começar o tempo de angústia. Para quem? Para os salvos. Você vai entender agora duas coisas. Quando Jesus deixa o santuário, vai começar o tempo de angústia para os salvos, que é chamado na Bíblia também de angústia de Jacó. E para os ímpios, vai começar as pragas. Então, os ímpios receberão 7 pragas e os salvos passarão pela angústia de Jacó. O que é essa angústia de Jacó? Essa expressão é tomada de Jeremias 30. Olha o que diz Jeremias 30, 5 a 7. Assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como aqui está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, se livra dela. Então, agora, nós fazemos uma associação dessa angústia de Daniel 12, 1 com a angústia de Jacó. A angústia que os salvos passarão tem os mesmos elementos que a angústia de Jacó. Que angústia de Jacó é essa? Está lembrado lá de Gênesis? Gênesis, quando Esaú veio ao encontro de Jacó para matá-lo e ele se angustiou, é aquilo ali. E nós podemos extrair daquela angústia pelo menos 5 elementos que serão vivenciados pelos salvos quando Jesus deixar o santuário. Primeiro, Jacó foi ameaçado de morte por Esaú. Quando Jesus deixar o santuário, os salvos já estarão definidos. E os ímpios vão tentar matar os salvos. Isso está em Apocalipse 13. Então haverá um decreto para que os salvos sejam mortos. Isso vai gerar uma angústia nos salvos.
Segundo, Satanás levou Esaú a marchar contra Jacó. Ele vai levar agora os ímpios a marcharem contra o povo de Deus. Terceiro, Satanás se esforçou para impor um sentimento de culpa em Jacó. E ele vai impor também, tentando levar o salvo a achar que o seu caso é perdido, que ele não está salvo. Intuição de culpa. Quarto, Jacó já havia se arrependido de seu pecado. Os salvos, ainda que não saibam que estão salvos, mas todos os seus pecados foram perdoados. E os registros já foram apagados do santuário, porque Jesus já terminou sua obra. E, finalmente, Jacó venceu não pela força física, mas pela entrega. E os salvos vão passar por esse tempo de angústia, serão livres dela, não por força física, mas pela entrega que eles farão de si mesmo a Deus. Isso é a angústia de Jacó. Então, isso vai estar acontecendo pouco antes da volta de Cristo, depois que ele deixar o santuário celestial. E quando Jesus deixar o santuário celestial, o que é que acontece? Apocalipse 15:8 diz assim: o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Quando Jesus deixa o santuário, para os salvos começa a angústia de Jacó, mas eles serão libertos dela e salvos. Eles já estão salvos. Eles passarão por ela e serão libertos. E os ímpios, eles vão começar a receber agora as 7 pragas. E em Apocalipse capítulo 16, você tem aí todas as 7 pragas. Então, estuda em casa, Apocalipse capítulo 16, aí estão as 7 pragas que vão ser derramadas sobre os ímpios. Então, meu amigo, se nós ficarmos vivos até esse momento, você tem 2 destinos. Ou você vai passar pela angústia de Jacó, se você estiver salvo, ou você vai receber as 7 pragas, se você estiver perdido. A diferença é que aqueles que passaram pela angústia de Jacó vão passar por ela, vão ser libertos dela e vão ir para o céu com Jesus. Mas quem receber as 7 pragas vai morrer por ocasião das pragas ou da volta de Cristo. E 1000 anos depois vai ser completamente destruído. Então eu e você só temos duas opções. Ou você tem Cristo como seu advogado para você ser salvo, ou você fica sem advogado para você ser condenado. As 2 opções. Mas não é isso desde o início? Deus não falou assim para o povo de Israel: eis que põe diante de ti a vida e a morte? Escolhe, pois, a vida para que vivas. Jesus não falou: existem 2 caminhos, um largo e um estreito. O largo conduz à perdição, o estreito à salvação. Escolhe o estreito. É uma escolha. Então você pode escolher aqui uma vida de facilidades, você pode escolher viver do seu jeito, fazer o que você quiser, desfrutar de todos os prazeres que o pecado pode oferecer, fazer o que você quiser com o seu corpo, com o seu dinheiro, com o seu tempo. Você pode, mas finalmente você vai se perder. Ou você pode escolher uma vida segundo a palavra de Deus, uma vida de obediência, uma vida de entrega, uma vida de princípios e ser salvo. São as escolhas que nós temos que fazer. E então, terminadas as 7 pragas, terminada a angústia de Jacó, Jesus vai aparecer nas nuvens dos céus, com todos os anjos. E aqueles que estavam passando pela angústia de Jacó, agora vão ser libertos dela. E eles vão olhar para os céus e vão dizer: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos. Na sua salvação, alegraremos e exultaremos. Os ímpios vão dizer o que está lá em Apocalipse 6, 17 em diante. Vão pedir os montes e os rochedos que caiam sobre eles e os escondam da glória daquele que se assenta no trono, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? A volta de Cristo será o maior acontecimento da história. E quando Ele voltar em glória e majestade,
os 4 cantos do planeta o verão ao mesmo tempo. Os brasileiros verão Cristo voltar ao mesmo tempo que os japoneses, que estão do outro lado do planeta. Todos nós veremos voltar. E quando Ele voltar, eu e você vamos estar em um dos grupos. Ou entre aqueles que passaram pela angústia de Jacó, mas estão salvos. Ou entre aqueles que estão experimentando as últimas 7 pragas e estarão completamente perdidos. E sabe qual é a grande verdade? Quer você queira, quer não, Ele vai voltar. Quer você se prepare ou não, Ele vai voltar. Você não pode impedir que Ele volte. Então a escolha mais sábia que eu e você temos a fazer é nos entregar a esse Cristo, que veio a esse mundo morrer por nós, foi para o santuário trabalhar a nossa salvação, interceder por nós e voltará para nos buscar. Nós vamos ouvir uma música agora com Nadson Portugal. E eu queria que enquanto você ouvisse essa música, você fizesse a mesma oração dessa letra. Você pedisse que Deus ajudasse você nas mudanças que você precisa, para que finalmente estejamos protegidos e guardados debaixo da cobertura que o Todo-Poderoso hoje está estendendo sobre seus filhos. Pensa nisso. Eu já tomei a decisão de me entregar a Ti. Já decidi recomeçar. Mas estou preso ao meu viver, com tanta coisa pra fazer. Já nem consigo mais tempo pra te ver. Eu queria ter um tempo, conversar contigo a sós. Eu preciso desse tempo para ouvir a tua voz. Sempre que eu paro pra pensar, me vem a sensação de que não vou mais conseguir. Mas quando encontro teu olhar, sinto a esperança renascer, sinto a fé voltar, sei que vou vencer. Me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero, vem me mudar. Sempre que eu paro pra pensar, me vem a sensação de que não vou mais conseguir. Mas quando encontro teu olhar, sinto a esperança renascer, sinto a fé voltar, sei que vou vencer. Me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração
coração sincero. Vem me mudar, me transforma, vem minha vida mudar. Como eu quero ser diferente, Senhor, aceita o grito de um coração sincero. Vem me mudar. Amém. Obrigado, Nadson. Interessante que a música diz: às vezes acho que não vou conseguir, mas quando encontro teu olhar, aí recebo forças, as coisas mudam. É o olhar de Jesus. Você se lembra também que um dia Pedro, um dos primeiros que Jesus chamou, um dos mais proeminentes discípulos, em algum momento também se afastou do Senhor e chegou até negá-lo por 3 vezes. E quando Cristo estava lá, no pátio, sendo maltratado, surrado, em algum momento o olhar de Pedro cruzou com o olhar de Cristo. E quando Pedro viu o olhar de Cristo, ele sentiu os olhos do perdão, que Jesus o amava, que não importava o que ele havia feito, que eles podiam recomeçar. É isso que Jesus faz com a gente todos os dias. Ele quer nos olhar com amor e nos ajudar a recomeçar todos os dias, não importa o dia de ontem. Deus não está preso ao passado. Deus não está preocupado com o que aconteceu ontem na sua vida. Ele quer saber do hoje. Se hoje você vai ficar perto dele. Então nós temos a oportunidade todos os dias de caminharmos na presença dele. É a santificação. Como diz Hebreus, sem a qual ninguém verá o Senhor. É a santificação. É o caminhar todos os dias ao lado do Senhor. É gastar tempo com esse livro, ouvindo, e gastar tempo orando, falando. E quando a gente gasta tempo ouvindo a palavra, ouvindo Deus e falando com Ele, nós estamos trabalhando a nossa salvação. Por isso, meus amigos, você que está em casa me acompanhando, Jesus ainda está no santuário celestial, ainda está, mas breve Ele vai sair. E nós não sabemos quando será, sabemos que será breve. Então eu e você precisamos hoje tomar uma posição ao lado da verdade. Eu queria orar por isso hoje. Pai querido, nos ajuda a entendermos que em breve Cristo concluirá a sua obra no santuário celestial. E Ele vai deixar o santuário. E quando esta obra estiver concluída, todos os casos já estarão decididos para a salvação ou para a perdição. E nós queremos estar entre aqueles que vão herdar a vida eterna. Por isso queremos entregar-te o nosso coração agora. E que o Teu Espírito faça em nossa vida os milagres que nós tanto precisamos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia no programa de hoje. Semana que vem a gente se encontra para mais um tema. Até lá.